Olá, hoje eu quero retomar as nossas considerações sobre cosmovisão reformada, alguns apontamentos que eu tenho feito. E hoje eu quero começar a falar sobre trabalho, arte e culto, seria um capítulo maior, e como subtópico eu destaco parte de um hino que coloquei aqui entre aspas, um hino ressoa ao Senhor. Eu começo destacando algumas frases de João Calvino. É verdade que os mais ínfimos e mais insignificantes objetos, quer nos céus, quer na terra, até certo ponto refletem a glória de Deus. Em outro lugar, este mundo é semelhante a um teatro no qual o Senhor exibe diante de nós um surpreendente espetáculo da sua glória. E mais uma vez, João Calvino. Portanto, por mais que ao homem convenha com sério propósito, os olhos volver à consideração das obras de Deus, uma vez que foi colocado neste esplendíssimo teatro para que lhes fosse espectador, todavia, para que frua maior proveito, convém-lhe, sobretudo, alçar os ouvidos à palavra. E agora, o salmista, inspirado por Deus, no Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Salmo 8, versos 1 e verso 3. O pecado, meus irmãos, que consiste na quebra de relacionamento com Deus, trouxe ao ser humano e a toda a natureza diversas consequências. Entre elas, quando falamos do ser humano, a perda da nossa sensibilidade espiritual. O homem perdeu a capacidade de reconhecer a Deus em seus atos manifestos em toda a criação, na palavra e plenamente revelado em Jesus Cristo. A quebra desta comunhão com Deus interferiu diretamente e de forma significativa e decisiva em todas as demais relações, inclusive em nossa maneira de ver e atuar no mundo. O pecado alienou-nos de Deus, de nós mesmos, de nossos semelhantes e da natureza. Assim, o pecado, de certa forma, desumanizou-nos. A queda trouxe consequências desastrosas à imagem refletida no homem. O homem foi criado à imagem de Deus. No entanto, o homem, mesmo não regenerado, continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Isso num aspecto que chamamos metafísico, ou se quiserem, estrutural, formal, lato. O homem, mesmo dominado pelo seu pecado, ainda é a imagem de Deus, mesmo que extremamente desfigurada. Porque apesar de o pecado ter sido devastador para o homem, Deus não apagou a sua imagem, ainda que a tenha corrompida, alienando-se, como disse, de Deus. O pecado trouxe como implicação a perda do aspecto ético. O aspecto metafísico permanece. O aspecto ético, que podemos chamar de estrito, funcional ou material da imagem de Deus, isto o homem perdeu. Porque agora o homem rompeu espiritual e moralmente com Deus. O Bavinck, ele coloca essa questão nesses termos. Ele e a criatura que inicialmente foi criada, a imagem e semelhança de Deus, e essa origem divina e essa marca divina, nenhum erro pode destruir. Contudo, ele perdeu por causa do pecado os gloriosos atributos de conhecimento, justiça e santidade que estavam contidos na imagem de Deus. Todavia, esses atributos ainda estão presentes em pequenas reservas remanescentes da sua criação. Essas reservas são suficientes, não somente para torná-lo culpado, mas também para dar testemunho
de sua primeira grandeza e lembrá-lo continuamente de seu chamado divino e de seu destino celestial. Observe então que o homem vive num conflito intenso, porque mesmo ele tendo rompido com Deus, ele carece de Deus, ele traz o sinal de Deus mais forte, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e há uma carência de relacionamento com Deus, ainda que ele não perceba isso, ou melhor, não saiba dar nome a isso. Então, a partir do pecado, a vontade do homem, como agente do seu intelecto, agora é oposta à vontade de Deus. A imagem que agora nós refletimos eticamente estampa mais propriamente o caráter de Satanás. J. Packer faz esta afirmação. Moral e espiritualmente, o caráter do homem estampa a imagem de Satanás e não a de Deus. Ora, é precisamente isso que a Bíblia quer dizer quando fala sobre o homem caído no pecado como filho do diabo. E na sua citação, ele faz referência a João 8,44, Mateus 13,38, Atos 13,10 e 1ª Epístola de João 3,8. No Éden só havia um livro, o livro da natureza. Com o pecado humano, a natureza, como eu mencionei, sofreu as consequências, ficando obscurecida, perdendo parte de sua eloquência primeira para apontar para o seu Criador. Isso é evidente em Gênesis 3, de 17 a 19. Como parte do castigo pelo pecado, o homem perdeu o seu discernimento espiritual para poder ver a glória de Deus manifesta na criação. E eu remeto vocês ao Salmo 19, 1 e Romanos 1, de 18 a 23. Reparem aqui uma questão epistemológica séria. A revelação geral que fora adequada para as necessidades do homem no Éden tornou-se agora incompleta e ineficiente para conduzir o homem a um relacionamento pessoal e consciente com o seu Criador, com o Senhor. Todavia, mesmo a criação sendo obscurecida pelo pecado, continua a revelar aspectos da natureza e do caráter de Deus. Mas o problema epistemológico que eu falo é que a natureza já não reflete com o mesmo brilho, com a mesma amplitude, com a mesma eloquência, a glória de Deus. E, ao mesmo tempo, o homem foi destituído de um discernimento espiritual. E quando nós falamos na fé cristã, o seu fundamento está num fato que é de extrema relevância, porque a fé cristã fundamenta-se, porque somente por isso ela se tornou possível, na existência de um Deus transcendente e pessoal, um Deus infinito pessoal, que se revela e se comunica conosco. Sem a comunicação divina, não haveria teísmo nem ateísmo. Simplesmente, jamais chegaríamos ao conceito de Deus ou à negação de Deus. Portanto, a comunicação divina é a base, é o fundamento de toda a fé cristã. O Salmo 8 exalta a majestade do nome de Deus manifesta na criação. O Salmo 8 é um hino por meio do homem, por meio do qual o homem dignifica a majestade de Deus. É um hino à glória do Deus Criador. E o salmista, à noite, tendo o céu estrelado diante de si, contempla a parte da criação e exulta demonstrando que em toda a terra o nome de Deus é exaltado. E ele ultrapassa a visão apenas local de Israel para reconhecer que o testemunho de Deus na criação se estende a toda a terra. E nós sabemos que o mundo foi criado originalmente para que em todas as partes se destine a felicidade do homem como seu grande objeto. Na glória de Deus está envolvida, obviamente, a realização de Deus com o seu povo, a comunhão de Deus com o seu povo. Deus tem prazer em nos abençoar,
em se relacionar conosco. Deus tem satisfação em se mostrar na sua criação com beleza, com harmonia, com justiça. E o salmista, então, reconhece, percebe que esta percepção da majestade de Deus só se tornou possível pela revelação de Deus na natureza. E ele diz no Salmo 8:1, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então, observe que neste relacionamento entre Deus e o homem, é Deus quem inicia o processo e os meios de comunicação. A sua comunicação é sempre um ato de graça. Após a queda, envolve também a misericórdia de Deus, porque o homem entrou num estado de depravação e miséria. E Davi, ciente de que a criação não é uma mera extensão da essência de Deus, não se detém na criação, antes vai além, reconhecendo a glória de Deus nela, na própria criação. E no Salmo 19, o salmista faz uma referência semelhante, de modo mais amplo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Eu li parcialmente o Salmo 19, de 1 a 4. Contudo, os homens, insensíveis à majestade de Deus, corrompidos em seus pecados, entregaram-se à idolatria, como vemos em Romanos 1, de 20 a 25. A criação nos fala de Deus, de sua majestade e poder, de forma eloquente, de forma magnífica, esplêndida. Mas é necessário que tenhamos nossos olhos abertos para contemplar Deus por intermédio de suas obras. A confiança do salmista passava, então, pela criação e repousava em Deus. Ele amava, ele admirava a criação, mas não terminava nela. Ele sabia que a criação era um sinal evidente, magnífico, mas era um sinal da glória de Deus, do Senhor Criador que se revela para se relacionar conosco. E no Salmo 121, ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O meu socorro não vem dos montes, mas do Senhor, que criou todas as coisas, inclusive os montes, podendo, se assim o quiser, valer-se destes montes como parte de sua criação para me abrigar e proteger. Mas o meu socorro veio do Senhor. Reflitamos sobre isso, na beleza da criação, na majestade de Deus expressa nessa criação. Mas não nos detenhamos dela. Louvemos a Deus, cultuemos a Deus, confiemos no Senhor da criação, que vale-se de meios ordinários para nos socorrer. Se vale dos montes, também. Se vale dos médicos, se vale do governo, se vale de remédios, se vale das diversas profissões, se vale da prudência que Ele mesmo coloca em nossas mentes e corações. Mas nós confiamos em Deus. Nosso socorro vem do Senhor, aquele que se dá a conhecer e se relaciona conosco. Que Deus nos abençoe. Amém.